Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória seja dada a Deus, que é o único digno de receber glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amados irmãos, a palavra que Deus fez arder e queimar no meu coração para ser ministrado aqui nessa noite, é uma palavra, eu diria, um tanto simples. Uma palavra simples no seu entendimento, uma palavra simples na sua aplicação, uma palavra muito simples, porém uma palavra que é profética na vida daqueles que creem. Uma palavra simples, sim, mas uma palavra que é extremamente pertinente para esse nosso tempo presente. Uma palavra simples, porém uma palavra que, se aplicada na minha e na sua vida, certamente o Senhor irá se alegrar de nós. É uma palavra simples, mas é uma palavra fundamental, guarde isso, fundamental para quem deseja viver os planos de Deus, é fundamental para quem deseja viver a vontade de Deus, é uma palavra fundamental para quem deseja viver o querer de Deus nessa terra. Deus trouxe você aqui para te dar uma ordem nessa noite, e a ordem de Deus para a sua vida é: não temas, não temas, ei, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Rabada cantaraia labadas. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 41. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo é o número 10. Isaías 41, versículo 10. E assim está escrito nas Sagradas Escrituras. Imagina Deus falando isso para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sinta a presença do Espírito Santo aqui. Mais uma vez, não temas. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, o teu Deus. Em mim você acha força, Aleluia. em mim você encontra ajuda, nas minhas mãos está o teu sustento. Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Bendito, eterno, soberano, grandioso, maravilhoso Deus e Pai. Papai, nós te clamamos nessa hora. Tua igreja, Pai, diante de ti te clama. Venha ministrar sobre nós. Venha falar conosco, Pai. Venha arrancar do nosso seio todo medo, todo pavor, toda fobia, todo pânico, tudo aquilo que tem paralisado a vida dos teus filhos. Venha arrancar, Deus, e mostrar que é o Senhor que está conosco, é o Senhor que está no controle, é o Senhor, Pai, que tem na sua mão as nossas vidas, Pai. Ministra sobre nós, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, mas aplaudindo e glorificando o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está aqui no meio de nós. Graças a Deus. Amada igreja do Senhor, povo escolhido, povo amado de Deus,
essa declaração que está diante dos nossos olhos é notadamente uma declaração de consolo da parte de Deus. Ela é notadamente uma declaração de encorajamento da parte de Deus. Mas ela também é uma declaração de cunho profético. E quando eu digo cunho profético, é porque ela foi liberada com o propósito de injetar fé, com o propósito de ser uma injeção de fé, de força, de ânimo e de confiança para aquilo que a nação de Israel estava vivendo lá naquele tempo. Mas ao mesmo tempo, essa declaração, ela continua hoje, produzindo o mesmo efeito em nós. Ela tem o mesmo poder, o mesmo potencial de produzir em nós o mesmo efeito. Ela produz fé, produz força, produz ânimo, produz confiança no Senhor, mesmo nesse nosso tempo presente. E o contexto dessa declaração, dessa passagem, que é o contexto do cativeiro babilônico, ele serve para mostrar que independente daquilo que esteja acontecendo com o crente, independente daquilo que esteja no porvir na caminhada do crente, independente daquilo que esteja no oculto, independente daquilo que esteja no escondido, independente daquilo que esteja sendo planejado, maquinado, trabalhado contra o crente, aleluia, ele mostra, essa passagem ela mostra que a fé e a confiança do crente deve estar totalmente depositada no Senhor, no Deus de Israel, nesse nosso Deus que é vivo e verdadeiro, nesse nosso Deus que é invisível, mas é real, nesse mesmo Deus que está aqui no meio de nós. Porque quando a nossa fé e a nossa confiança está depositada unicamente no Senhor, guarde isso, o céu nos garante que não vai faltar cuidado de Deus. O céu nos garante que não vai faltar presença de Deus, não vai faltar o amparo de Deus. O céu garante que não vai faltar força, ajuda e sustento da parte de Deus. A palavra, a mensagem que Deus tem para nós aqui hoje, como eu disse, é bem simples, é bem direta. Deus quer que os seus filhos, que a sua igreja, que nós não tenhamos medo. A palavra de Deus é essa: não tenha medo. Você pode tomar posse disso como se o próprio Deus estivesse aqui diante de ti, dizendo: minha filha, não tenha medo, meu filho, não tenha medo. E Deus é tão bondoso, tão grandioso, que no meio desse cenário de injeção de fé, nesse cenário de injeção de força, de encorajamento, Ele dá aqui algumas garantias, porque nós que seguimos a Eles não devemos ter medo. Primeira garantia: porque eu sou contigo. Aleluia. Segunda garantia: porque eu sou o teu Deus. Deus, ele fala de forma clara e de forma direta: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E aqui eu preciso abrir um parêntese para te lembrar que quem está mandando você não ter medo não é o homem que mente. Quem está ordenando você não ter medo não é o filho do homem que se arrepende. Quem está falando para você não ter medo não é o político que fala e não cumpre. Não é o presidente da república. Quem está dizendo para você não ter medo é o teu Deus. É Deus, é o Deus soberano que tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Lembra do que Davi disse no Salmo 27? O Senhor é a minha salvação. Se o Senhor é a minha luz, de quem eu terei medo? Se o Senhor é a força da minha vida,
a quem eu temerei? É nesse tipo de fé, é nesse tipo de confiança que Deus quer ver brotar no nosso coração. Porque quando nós entendemos que é Ele que está no controle, não só da nossa vida, mas de tudo, Deus está no controle de tudo. Quando nós entendemos isso, nós nos livramos de todo e qualquer motivo que nos leva a ter medo. E Deus é o primeiro da fila que quer que nós não sejamos acometidos pelo medo. Porque Deus sabe os efeitos que o medo causa. Deus sabe as consequências que o medo traz. Por isso Ele libera essa ordem expressa: não tenhas medo. Dentro das Sagradas Escrituras, essa expressão não temas é uma expressão extremamente relevante e que carrega em si algumas lições importantíssimas. Lições relacionadas ao crente exercer a sua fé, mesmo quando o cenário diz tenha medo. São lições que essa expressão traz, que estão relacionadas com a capacidade do crente exercer a sua confiança no Senhor, mesmo quando o cenário, o ambiente, a situação está dizendo, tenha medo. Essa expressão era tão importante e não é à toa que essa ordem expressa de Deus, para o crente não ter medo, ela é repetida inúmeras vezes nas Sagradas Escrituras. A expressão não temas, ela é repetida muitas vezes, sempre no sentido de encorajar o crente a viver aquilo que Deus tem para ele. Deus é o primeiro que quer ver os seus filhos não ter medo de viver aquilo que Ele já planejou e já reservou para cada um de nós. Quando Deus precisou encorajar Abraão e mostrar para ele que ele mesmo naquela avançada idade, ele teria um filho, que Deus falou para Abraão: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. Quando Deus decidiu falar com Isaac, para encorajar Isaac, de que Deus tinha um plano na vida dele, porque Isaac cavava poços e os inimigos tomavam os poços dele, Deus fala o que para Isaac? Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Então Isaac, não temas porque eu sou contigo. Quando Deus precisou dar uma injeção de fé em Jacó, fazer Jacó ir até o Egito encontrar o seu filho José, que Jacó achava que estava morto. O que foi que Jacó ouviu da boca de Deus? Foi Deus dizendo: Jacó, eu sou o Deus de teu pai, não temas, Jacó, não temas descer ao Egito. E não para por aí, senhoras e senhores. Josué, quando precisou substituir Moisés, o que ele ouviu de Deus? Não temas. Gideão, quando precisou se levantar para destruir um exército inimigo e livrar a nação, o que ele ouviu de Deus? Não temas. Elias, o que ouviu de Deus? Não temas. Ezequiel ouviu: não temas. Jeremias ouviu: não temas. Daniel ouviu: não temas. Sabe o que eu aprendo aqui? Não ter medo de enfrentar os desafios é a condição primária para nós vivermos aquilo que Deus tem reservado na nossa vida. Não ter medo é a condição primária de viver aquilo que Deus já tem preparado para cada um de nós. E é por isso que Deus fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ao longo de toda a história, Deus sempre usou a expressão não temas, com o intuito de mostrar que Ele estava no controle. Como se dissesse assim: se os meus servos entenderem que eu estou no controle, eles vão logo perceber que não existe motivo algum para ter medo, porque se o controle está nas minhas mãos e eu sou pai, eu quero o melhor para os meus filhos, não há motivo para ter medo. Deus, quando libera essa palavra para Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, nessa revelação que Deus dá ao profeta, Deus estava querendo aqui ensinar duas coisas para Isaías transmitir ao povo. Deus, com a sua infinita bondade, graça e misericórdia, queria ensinar duas coisas, duas lições. A primeira lição é o que o medo é.
Pastor, o que é o medo? Medo é o primeiro dos muitos inimigos que o crente precisa aprender a vencer. Deixa eu repetir. Quem é o medo? Medo é o primeiro dos muitos inimigos que o crente precisa aprender a vencer. Sabe por quê? O medo faz o crente ver gigante aonde não tem gigante, José. O medo faz o crente ver luta aonde não tem luta. O medo faz o crente ver deserto onde não existe deserto. O medo faz o crente ver contenda, problema onde não tem contenda e aonde não tem problema. O medo faz o crente acreditar em algo que não existe. O medo faz o crente acreditar em mentira. E quem é o pai da mentira? A igreja sabe muito bem. Então o medo é o primeiro dos muitos inimigos que o crente precisa aprender a vencer. E nós vivemos num tempo que percebemos o medo fazendo pessoas abandonar projetos. O medo tem o potencial de fazer pessoas abandonar os sonhos. O medo faz pessoas abandonar a caminhada, abandonar o ministério, abandonar comunhão com Deus, tudo por causa do famigerado medo. É medo de não acertar, é medo de não cumprir e corresponder às expectativas, é medo de não conseguir chegar até o fim, é medo de não dar conta, é medo de não dar certo. E a grande verdade é que diante desse inimigo chamado medo, o crente não pode se entregar. Diante desse inimigo chamado medo, o crente não pode esmurecer. O crente não pode retroceder, porque o medo é inimigo. O crente não pode se entregar diante desse medo chamado inimigo. Sabe por quê? Porque o Satanás, o adversário, ele é especialista em explorar as nossas fraquezas. Ele é especialista em explorar as nossas limitações. E sempre faz isso com o objetivo de nos fazer parar, seja lá do que for. Sempre no objetivo de enfraquecer a nossa fé. Ele sempre faz isso, explora as nossas fraquezas, no sentido de nos fazer abrir mão daquilo que Deus tem para nós. E ele faz isso, pasme, senhoras e senhores, através do medo. Tudo através do medo. Através do medo, o crente para. Através do medo, o crente retrocede. Por intermédio do medo, o crente abre mão daquilo que é plano de Deus para a sua vida. Por isso que o medo não é um sentimento apenas. Medo não é uma sensação. Medo é um inimigo. E é o primeiro dos muitos inimigos que o crente precisa aprender a vencer. Porque com medo, nós não podemos nos alistar no exército de Deus. Quando Gideão estava diante da sua maior batalha, ele teve que vencer com 300 homens um exército grandioso. A primeira palavra que Deus dá para ele, quando tinha uma multidão do lado dele, Deus fala assim, ó, os medrosos, você separa, esses não têm condições de entrar na guerra. O medo é um inimigo. Segunda lição, Deus queria revelar qual o potencial que o medo tem. Pastor, qual é o potencial que o medo tem? O medo tem o potencial de paralisar o crente. O medo tem potencial de arrancar as nossas forças. O medo tem potencial de nos diminuir. O medo causa um estrago terrível na nossa vida e na nossa fé. O medo tem potencial de nos paralisar fisicamente e, pasmem, espiritualmente. O medo, ele vem de uma forma que a gente não espera. Nós vivemos hoje num tempo que o medo vem tomando muito espaço na vida de muitas pessoas. E quando eu digo pessoas, eu estou me referindo também a servos do Senhor, a servos de Jesus. Pessoas que agora, nesse exato momento, agora, estão completamente tomadas pelo medo. Não consegue sair de casa, não consegue levantar de uma cama, não consegue fazer nada, completamente
tomadas pelo medo. E o domínio do medo é tão grande, o domínio do medo é tão poderoso, que sem a pessoa perceber, ela vai ficando travada. Sem a pessoa perceber, ela vai ficando paralisada através do medo. Sem a pessoa perceber, ela não consegue mais fazer nada por causa do medo. Não consegue avançar, não consegue progredir, não consegue conquistar nada daquilo que Deus já tinha planejado e preparado para a vida da pessoa. Tudo por causa do medo. É medo de morrer, é medo de adoecer, é medo de perder o emprego, é medo de pegar Covid, é medo de atravessar a rua, é medo de tomar uma decisão e sofrer retaliação, é medo de enfrentar o adversário, é medo de mergulhar de cabeça na obra de Deus, é medo, 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 e quando a pessoa percebe, o medo já tomou conta. O espaço que deveria ser preenchido com fé e com confiança no Senhor, já foi completamente tomado pelo adversário chamado medo. E o medo tem o grande potencial de paralisar o crente, travar a vida do crente. Muitos são os medos que nos cercam, pode ter certeza disso. Muitos são os medos que nos cercam. E a própria palavra de Deus, ela diz algo tremendo acerca do medo. Provérbios 29 e 25 vai dizer que o medo é como um laço armado. Romanos 8,15 vai dizer que o medo é uma espécie de escravidão. 1 João 4,18 vai dizer que o medo produz tormenta, produz castigo, medo produz pena. Isso quer dizer que através do medo, o inimigo ele vai aprisionando, escravizando. Isso quer dizer que através do medo, o inimigo ele vai laçando o crente. Através desse recurso chamado medo, o inimigo ele vai paralisando, travando, tormentando, anulando a vida do crente. Gente, isso é muito sério. O inimigo faz isso com quem? Com aqueles que foram chamados, vocacionados, escolhidos por Deus para ser o sal da terra, a luz do mundo. Ao invés de ser sal, a pessoa está travada com medo. Ao invés de ser luz, a pessoa está limitada pelo medo. Pastor, isso é um sinal que não tem saída? Tem saída. A saída está no texto que nós lemos. Deus, um grande sabedor disso, um grande sabedor do potencial que o medo tem, Ele diz aqui nessa noite para você: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo de nada disso que você está ouvindo. Não tenha medo de nada disso que está no seu caminho. Não tenha medo de nada disso que está preparado, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, diz o Senhor. Não temas e não te assombres. Duas ordens. E para cada uma dessas ordens, Deus dá uma garantia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A primeira ordem é não temas, que vem com a garantia de que Deus é conosco. A segunda ordem é não te assombres, que é a mesma coisa que não temer. Não fique assombrado, não fique apavorizado, não fique atormentado, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu não te abandono, como já fora falado aqui, eu te amo, como já fora cantado aqui. Deus é aquele que não nos abandona, e Ele é a garantia para que nenhum de nós tenhamos medo de nada que esse mundo, que essa vida, que essa sociedade tem a nos oferecer. Deus se faz a nossa garantia, e quando Deus diz para você, eu sou contigo, Ele está dizendo que de fato é contigo. Perceba que ser contigo é muito diferente de estar contigo. Geralmente os nossos amigos, eles chegam para nós e falam: eu estou contigo, estou fechado contigo, pode vir o que vier que eu estou contigo. Só que estar é uma condição passageira, tá?
Quem está hoje pode não estar amanhã. Quem está fazendo declarações de que está contigo hoje, amanhã pode te virar as costas. Quem está dizendo hoje, eu estou contigo, estou, posso não estar amanhã. É só vir a tempestade, é só vir a fase do deserto, é só vir a perseguição, que aquele que disse eu estou contigo, vira as costas e te dá um tchau. Mas Deus não é assim. Deus diz, eu sou contigo. Ser é condição permanente. Sabe o que Deus está dizendo? Pode vir a tempestade que eu sou contigo, pode vir a fase do deserto que eu sou contigo, pode vir a perseguição contra a sua vida, que eu sou contigo. Eu sou contigo. Segunda garantia de Deus que Ele nos dá para não termos medo, Ele diz, eu sou o teu Deus. Parece até redundância, né? Deus dizendo para nós, eu sou o teu Deus. Nós já sabemos que Ele é Deus, mas quando estamos tomados pelo medo, esquecemos quem Deus é. Quando estamos tomados pelo medo, esquecemos que Deus é conosco e que Ele é o nosso Deus. Quando Deus vira para nós e diz o que Ele está dizendo aqui, eu sou o teu Deus, sabe o que Ele está dizendo? Eu não sou só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Deus. Eu não sou só o Deus criador do universo, aquele que tem poder de criar o universo do nada. Eu sou também o teu Deus, aquele que tem poder de mudar a tua história, de reverter esse cenário. Quando Deus diz para nós, eu sou o teu Deus, Ele está dizendo, não sou só o Deus Pai de Jesus, não. Eu sou o teu Deus. O teu Deus. Aquele que faz tudo, aleluia, para cumprir os planos dele na nossa vida. Só que o ter ou não ter medo cabe a nós. Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá as garantias, e Ele se faz a garantia. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Você percebeu que Deus não terceiriza a garantia? Ele poderia muito bem dizer assim, o seu amigo é contigo, o seu amigo vai te ajudar, o seu patrão vai te ajudar, sabe aquele parente distante, abastado? Ele é contigo. Não, Deus diz eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Deus não precisa de ninguém para te abençoar. Deus não precisa de ninguém para te guardar. Deus não precisa de ninguém para te sustentar. Ele é Deus. Aleluia. E Ele está dizendo para você, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. E olha como Deus é, depois de dar essas duas garantias, que são mais que suficientes, depois de dar essas duas garantias, Ele faz ainda 3 promessas. Quantas promessas, igreja? Deus se ocupa de se fazer 3 promessas para aqueles que obedecem à ordem dele e se recusam a ter medo, seja lá do que for. Promessa número 1, eu te esforço. Aleluia. Isso aqui é forte demais, gente. Olha o que Deus está dizendo para você. Você que está sem força de caminhar, você que está sem força de permanecer na caminhada, você que está sem força de vir para a igreja, você que acompanha pela internet, está sem força de vir para a casa de Deus. Olha o que Deus está dizendo, eu te esforço. De novo, Deus não terceiriza, Ele chama para si, eu te esforço. Esse eu te esforço aqui é no sentido de que eu concedo força. Eu coloco força onde não tem. Você percebe que quando a gente faz algo e às vezes não dá certo, a gente pensa assim, eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou me dedicar um pouco mais, eu vou tentar de uma forma mais afinco de resolver a situação. Então quando Deus fala eu te esforço, é a maneira de Deus meio que amplificar a força, é uma maneira de Deus esticar a pouca força. É igual está escrito em Isaías, Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Aí você pensa, quem não tem nada, como que vai multiplicar? Não tente entender, Deus é Deus, Ele multiplica a força de quem não tem nenhuma força. Então esse eu te esforço é no sentido de que Deus estica a força. Pastor, não estou entendendo, deixa eu traduzir para você.
É quando a gente chega naquela fase da vida que fala assim: para mim aqui é o limite. Daqui eu não consigo mais avançar. Chegou no nível que eu não aguento mais. Aí aparece esse Deus grandão dizendo: eu te esforço. Não, para mim esse é o último louvor. É a última vez que eu vou pregar. Não, vai ser meu último culto lá naquele lugar. Eu não volto mais. Eu estou sem força. Aí aparece o Deus grandão e diz: eu te esforço. Aí ele pega aquela força nossa, que é quase nada, e multiplica. Aí passa um tempo, aquele que dizia que não ia fazer mais nada, está uma bênção nas mãos do Senhor. A força é tua? Não, é a força que vem dele. É igual quando Paulo diz: é quando eu estou fraquinho, é aí que eu sou forte. Porque a força não é minha, é dele. E é isso que Deus está dizendo para você: ei, eu te esforço. Está sem força aí? Eu te esforço. Segunda garantia de Deus: quem não quer, hein? Eu te ajudo. Quem vai te ajudar não é o vizinho. Quem vai te ajudar não é o irmão da igreja. Quem vai te ajudar não é o teu parente. Deus está dizendo: sou eu que te ajudo. E Deus só coloca a mão quando as coisas fogem da nossa alçada. Então quando Deus diz: eu te ajudo, não é qualquer ajudinha. Porque qualquer ajudinha que eu preciso, a Gisele me ajuda. Qualquer ajudinha que eu preciso, o Max me ajuda. Agora, quando é aquela ajuda que eu já não vejo mais como ajuda, eu vejo como socorro. Deus, me socorre. Eu preciso da tua ajuda. Aí o Deus grandão aparece e fala para você: minha filha, meu filho, eu te ajudo. Te tomo pela tua mão direita, aleluia, e te levanto. Lembra quando Jesus começou a andar por sobre o mar e Pedro começou a afundar? O que ele precisava não era ajuda não, ele precisava de socorro. Só quem já quase se afogou sabe do que eu estou falando. Imagina você no meio do mar afundando. Ali era a sensação de vida ou morte, desespero. Então Pedro não precisava de ajuda, Pedro precisava de socorro. Que Jesus falou: não temas, sou eu. Jesus estende a mão, aleluia, socorre Pedro. E quando Jesus coloca o pé dentro do barco, toda aquela tempestade cessa. É desse tipo de ajuda que eu estou falando. É o socorro que só pode vir do alto. Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, para Deus, porque é dele que vem o meu socorro. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu te ajudo, hein? Aquela pessoa que você procurou lá não te ajudou? Tem problema não. Aquele que na tua visão tinha condições de te ajudar e virou as costas, tem problema não. Eu te ajudo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus te dá força. Deus é a tua ajuda. E o terceiro, senhoras e senhores, é o mais lindo. Ele diz: eu te sustento. Deus está bradando aqui: eu sou o teu sustento. Posso dizer uma coisa? Esse sustento de Deus aqui não é sustento de comida não, tá? É sustento de sustentação, é sustento de firmeza, é sustento de que quando você está quase caindo, quando você está derrapando, Deus chega e te sustenta, te mantém no prumo, te mantém de pé. Esse sustento aqui é Deus dizendo: eu te mantenho vivo, sou eu que te mantenho viva, eu sou o teu sustento. Quando tudo estiver desabando ao teu redor, fique sabendo que eu, o teu Deus, aquele que é contigo, eu sou o teu sustento. É Deus que não deixa você morrer, tá? Posso te contar uma coisa grave? Satanás já queria te matar há muito tempo.
Pensa aí quantos livramentos de Deus na tua vida. Pensa aí, crente, quantas vezes você foi livrado. Mas esse Deus que está aqui, sem você ver, Ele estava ali, ó. Estou te sustentando, tá? O inimigo tenta te derrubar, mas eu estou te sustentando, eu estou te firmando, eu estou te mantendo de pé, eu estou te mantendo vivo, diz o Senhor. É esse Deus que diz: eu sou contigo. É esse Deus que diz: eu sou, não teu amigo, eu sou, não teu vizinho, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Não temas, não te espantes, não te assombres, não fique com fobia, não fique com medo, porque Deus te dá garantias de que tudo aquilo que vem para te amedrontar pode ser grande para você, mas não é nada diante dele. Não é nada diante dele. 3 promessas que Deus faz: força, ajuda e sustento. Uau! Será que alguém consegue te derrubar, crente? Com a força de Deus na sua vida, com o socorro de Deus na sua vida, com o sustento de Deus na sua vida. Por isso que Davi disse: Deus é a força da minha vida, a quem eu temerei? Quem pode me causar medo com um Deus desse na minha vida? 3 promessas imutáveis. Promessa imutável é aquela que não muda jamais. Você pode estar em qual estado for, Deus sempre vai ter para você força, Deus sempre vai ter para você ajuda, Deus sempre terá para você sustento. O que acontece por vezes é da pessoa fugir de Deus, se afastar de Deus. Não é que Deus não está ajudando, não é que Deus não está fortalecendo, não é que Deus está abandonando. Por vezes somos nós que saímos dessa cobertura que Deus tem para nós, porque as promessas que Ele fez são imutáveis, não mudam. Essas 3 promessas de Deus são irreversíveis na sua vida. Ninguém e nada é capaz de reverter. Essas 3 promessas que Deus fez são infalíveis, promessas que nunca vão falhar. Quando é Deus que decide dar força, não há quem tire as tuas forças. Quando é Deus que decide te ajudar e te socorrer, não há quem impeça o agir de Deus. Quando é Deus que decide te sustentar, aleluia, não existe ninguém, nada que consiga puxar o teu tapete, que consiga te derrubar, que consiga te dar uma rasteira, porque Deus é o que sustenta. Sustento permanente, aleluia. Pastor, eu tenho medo da morte. Precisamos ler a Bíblia. Se você ler o Salmo 23, está escrito lá: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum. Por quê? Porque eu sou forte? Porque eu sou bacana? Não, porque tu estás comigo. Pastor, o que eu tenho medo é dos meus inimigos. São muitos, hein? Estão me cercando. Está com medo de inimigo? Precisamos ler mais a Bíblia. Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não terá medo, porque está no Senhor. Não, pastor, meu medo não é morte nem inimigo. O meu medo são os desastres naturais. Qualquer momento tudo vai acabar com um desastre natural. Salmos 46. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, não terei medo. Pastor, o meu medo é da noite, é do espanto noturno. Salmo 91.
não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Pastor, meu medo são as más notícias. Toda hora o telefone toca, toda hora vem uma mensagem, oração por fulano que está internado, oração pelo outro que está enfermo, oração, e toda hora chega uma má notícia. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 112, não tenha medo das más notícias, se o seu coração é firme e confiante no Senhor. Aleluia. Pode dizer uma coisa? Não existe nada nessa terra que abala o crente, que tem a sua fé e a sua confiança depositadas naquele que vive, naquele que reina, naquele que não dorme, no mesmo que está aqui no meio de nós, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Pode vir que eu tenho força para você, pode vir que eu tenho ajuda para você, pode vir que eu sou o sustento da sua vida. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de louvor.